Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Transmitimos também pelo Instagram, pelo Facebook e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp, é o 973350038, mais uma vez para você o número, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações pelas redes sociais. Minha gente, hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E eu apresento, a partir de agora, os nossos entrevistados, que vão compor a nossa bancada de hoje. Primeiramente, o doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor, é o presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Ricardo Prado, seja bem-vindo. Tudo bem? Oi, Mauro. Tudo em ordem. É um prazer mais essa oportunidade de estar aqui junto com os membros da mesa, junto com a produção do programa e com os ouvintes da rádio. Muito obrigado pela presença, procurador Ricardo Prado. Acho que teve algum problema inicial aqui com o meu áudio aqui para a rádio, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tudo de acordo? Então tá bom. Vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Também com a gente a doutora Luísa Mestieri, advogada, especialista em direito imobiliário e administradora do projeto Nossa Ponte Digital. Doutora Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande e uma honra estar aqui no seu programa, com os convidados, seus ouvintes. Tenho certeza que será um programa muito produtivo, vou aprender muito. E eu acredito que conhecimento, o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento, então o meu mundo vai ficar um pouco maior hoje. Agradeço a todos. Muito obrigado pela presença. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, vamos seguindo aqui com a montagem do nosso time. A nutricionista clínica e funcional Graziela Ravassi, doutora em oncologia, diretora científica da Ion Nutri. Graziela, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, com todos os meus colegas aí. Será um prazer, como a Luísa muito bem falou, né, Luísa? Ou eu saio daqui hoje aprendendo mais um pouquinho e aumentando um pouquinho o meu mundo. Obrigada. Muito obrigado. E fechando o nosso time, o doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, ex-delegado de polícia, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Scaff, mais uma vez ao Gente que Fala. Como estão as coisas? Obrigado, Mauro, pelo convite. Obrigado, Zenilda, ao Ministério Público Democrático por essa iniciativa. É um orgulho estar com essa mesa seleta e com você, Mauro. Muito obrigado. Vamos lá ao nosso primeiro tema. Aliás, antes da nossa primeira conversa, a mensagem aqui para o nosso ouvinte que acompanha o Gente que Fala pelas emissoras e também para quem está com a gente pelas redes sociais. Amanhã estará de volta o horário eleitoral gratuito nas cidades onde haverá o segundo turno. Não é o caso do município de Santo André, então amanhã o programa Gente que Fala continuará habitualmente entrando no ar ao meio-dia, uma vez que no município de Santo André não haverá o segundo turno. O prefeito eleito por lá, Paulo Serra, foi eleito com, deixa eu abrir aqui a informação, foi eleito com 76,88% dos votos, prefeito eleito Paulo Serra do PSDB, portanto, a partir de amanhã, embora haja o segundo turno, embora haja a campanha eleitoral, o horário eleitoral gratuito para os candidatos de São Paulo no segundo turno, a Rádio Trianon não exibirá ou não apresentará o horário eleitoral gratuito, porque ela pertence ao município de Santo André. Vamos aqui, então, ao nosso primeiro tema. 10 dias depois de Joe Biden ver seu nome confirmado como o próximo presidente dos Estados Unidos, foi a vez do seu ex-chefe, Barack Obama, roubar a cena. No dia do lançamento mundial do primeiro volume de suas memórias na Casa Branca, Barack Obama disse à Folha de São Paulo, comentou à Folha de São Paulo sobre o capítulo em que descreve seu encontro com o ex-presidente Lula. Barack Obama disse que, na época, já circulavam rumores de clientelismo e propinas, mas que Lula simbolizava um avanço importante para muitos brasileiros.
para o ex-presidente americano, o Brasil ainda tem problemas profundos com a corrupção sistêmica. Sua avaliação, eu começo com você, procurador Ricardo Prado, sobre essa conversa do ex-presidente Barack Obama com a Folha de São Paulo, a partir do lançamento de suas memórias, em seu livro, Suas Memórias na Casa Branca. Temos que lembrar que a Operação Lava Jato não segue, né, como deveria seguir, né? E o próprio presidente Bolsonaro disse que acabou a corrupção no Brasil. Como é que você avalia toda essa situação? O problema ainda é endêmico, sim, no país, né, Mauro? Nós sabemos, os ouvintes todos sabem, que o Brasil, o problema da corrupção permeia muitos setores da nossa economia, do nosso Estado, e ainda é um problema muito sério a ser resolvido. É óbvio que você não pode generalizar para tudo. Não são todas as pessoas que são corruptas no país, isso não há a menor sombra de dúvida, né? Nem são todos os políticos que são corruptos, nem são todos os funcionários do Estado, os funcionários públicos que são corruptos. Você tem uma grande maioria de pessoas honestas, trabalhando, procurando fazer o melhor possível, né? Então, as generalizações, elas são sempre perigosas e problemáticas. Na verdade, é uma simplificação de pensamento muito ruim, de uma certa forma. Agora, não dá para não reconhecer o problema, né? O problema é grande, o problema permanece. O Ministério Público avançou muito nessa pauta nesses últimos anos. Nós tivemos muitas ações com relação de combate à corrupção, a sociedade se engajou nisso, né? A sociedade brasileira está consciente de que isso se tornou um problema muito sério, que precisa ser resolvido, precisa ser tratado, mas a luta tem que continuar. Nós temos que continuar para poder fazer isso melhorar no país, isso não há a menor sombra de dúvida. Doutor Scar, sua avaliação sobre essa entrevista, né, do ex-presidente Barack Obama ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que ainda há problemas profundos com a corrupção sistêmica no Brasil. Sim, ele acertou, e também há problemas de corrupção sistêmica no país dele. Ele poderia falar um pouco dos Estados Unidos também. Mas, voltando ao Brasil, eu queria entrar numa ferida, Mauro, se você me permitir, que é o seguinte. É muito fácil falar de corrupção sistêmica. Isso não é uma justificativa, viu, Mauro? Quando um delegado de polícia ganha R$5.000 por mês. Quando um secretário de Estado, que comanda 45 milhões de pessoas, ganha R$15.000 por mês. Quando o prefeito de uma cidade de 35 mil habitantes ganha o mesmo salário do presidente da República. Então, Mauro, a gente tem que começar a pensar que essas coisas que têm que mudar. Eu não estou justificando a corrupção, jamais faria isso. O cara que quer ser, a pessoa que quer entrar no funcionalismo público, ela tem ciência de quanto ela vai ganhar. Ela entrou porque ela quis. Vou te dar um exemplo meu, eu gosto sempre de falar de mim, não dos outros. Eu pedi exoneração da polícia, eu fui exonerado a pedido, porque eu não concordava com o salário que um delegado de polícia do maior estado do Brasil ganhava. Então, ao invés de eu ficar, eu saí. O que acontece é o seguinte, Mauro, a gente precisa dar importância a quem tem importância. Um governador não pode ganhar a mesma coisa que o prefeito. Isso é uma utopia. Um secretário municipal de uma cidade de 10 mil habitantes não pode ganhar a mesma coisa que um secretário estadual que cuida de 40 milhões de pessoas. Então, essa reforma que precisa existir, essa coisa de teto salarial é uma utopia. Isso não existe. Nós temos que medir as pessoas pelo tamanho que elas são, pelo que elas alcançam e pelo tamanho de responsabilidade que elas têm. Eu sei que isso que eu estou falando é um pouco radical, muita gente não gosta disso, mas nos países de primeiro mundo, os administradores públicos são muito bem remunerados, porque eles sabem intimamente que se eles se envolverem em corrupção, eles vão apodrecer na cadeia. Eu acho que é por aí que a gente poderia começar a mudar um pouco essa sistemática de honestidade ou não no serviço público.
E, por outro lado, Mauro, queria dizer que eu discordo frontalmente esse negócio que Lava Jato acabou. Porque não se acaba com fatos criminais, não se acaba com polícia. A polícia instaura quando ela tem um fato criminoso para investigar. Isso independe do poder político, do poder executivo. A polícia instaura, o Ministério Público denuncia e o juiz analisa o processo. Então, é uma grande bobagem, isso é uma grande novela, ficar dizendo, olha, isso acabou porque eu sou honesto ou não vai acabar. Não pode acabar nunca. Se foi denominado uma operação de um nome, que seja qualquer nome, mas o fato criminoso, Mauro, ele vai ser apurado em qualquer forma. O senhor falou sobre os salários dos gestores públicos, e é lógico que os gestores têm que ser valorizados pelo trabalho que realizam, mas a corrupção não está mais relacionada à ausência de impunidade, à morosidade da justiça, a questão que ainda não está resolvida, prisão em segunda instância, não está mais ligado a tudo isso? Sim, existe, na verdade, ainda um sentimento de que ninguém me pega, o sentimento da impunidade. Eu faço a corrupção do jeito que tem que ser feita, eu sou esperto, eu tenho proteção, eu conheço tal pessoa. É isso que é corrupção sistêmica. Eu não tenho dúvida, nada justifica a corrupção. Não existe atenuante para a corrupção. A corrupção, ela gera um custo Brasil incomensurável, sobra para todas as áreas, é o maior assassino da sociedade. Ocorre, Mauro, que nós precisamos também começar a ver quem são as pessoas e quanto elas ganham e o porquê que aquilo está acontecendo. Por exemplo, Mauro, desculpa me alongar, para que ter 5.500 câmaras municipais? Você acha realmente que 5.500 câmaras municipais estão produzindo legislativamente alguma coisa? Mas você tem lá pessoas com empregos vitalícios ganhando sem fazer nada. Isso também é uma forma de corrupção indireta. Porque se você está no funcionalismo, se você é um confeccionante da lei e não produz, você está recebendo sem trabalhar. Então, a gente precisa reformar o Estado. E aí nós vamos melhorar muito a questão da corrupção sistêmica. Doutora Luísa, seu olhar sobre toda essa questão, a manifestação do ex-presidente americano Barack Obama, dizendo que o Brasil tem problemas profundos com a corrupção sistêmica. O Ministério Público tem feito todo o esforço, né, no Brasil para poder melhorar a situação, como destacou o doutor Ricardo Prato. Acredito exatamente nisso, que a corrupção, eu acredito que a corrupção ela é mundial, tá? No Brasil nós temos muita corrupção. A Lava Jato, ela foi um marco, né? Eu, apesar de trabalhar na área imobiliária, fiz muitos casos, Bancoff, OAS, e fui convidada na época para fazer uma representação criminal. Fiz juntamente com 2 advogados, que culminou com uma denúncia dos promotores aqui de São Paulo e que acabou sendo remetida para Curitiba por conta da juíza do caso. E o interessante, ela ficou com o caso triplex. Então, eu acho o seguinte, a corrupção ela é uma questão de valores, ela existe, qualquer um de nós tem a sensibilidade para verificar aonde existe as pegadas da corrupção, porque a corrupção ela deixa marcas. E aí cabe àqueles que visualizam realmente exercerem a cidadania, como eu fiz, apesar de não ser da área, e os capazes, que são o Ministério Público, que conseguem verificar isso, verificaram. Então, assim, a Lava Jato é um marco, a corrupção ela não acaba do dia para a noite, corrupção existe no Brasil e muito. Questão de valores, eu acho que é muito importante. Eu penso em 4 coisas quando eu penso em corrupção: valores, comportamento, compliance, integridade. Então, eu vejo que muita gente fala, olha, eu votei nesse candidato, ele rouba, mas ele faz. Então, os nossos valores também precisam mudar, né? Então, existem corruptos e corruptíveis, né? Existem aqueles que fazem a corrupção e aqueles que são corrompidos. Então, é sistêmica sim, viu? Acredito nisso e acredito que nós estamos melhorando muito com a Lava Jato,
A Lava Jato foi um marco, temos uma equipe de promotores admiráveis, não só da Lava Jato, em geral, e precisamos, sim, mudar e precisamos ser agentes, né? E acreditar no nosso poder. Pode ser pequeno, mas podemos colaborar de alguma forma sempre para combater a corrupção. Graziela, seu olhar é no seguinte aspecto. A gente está no meio de um processo eleitoral, eleições municipais em todo o Brasil. As eleições municipais dizem muito ao cidadão, porque nós moramos nos municípios, diz respeito ao buraco da rua, ao sinal de trânsito ali na esquina que não funciona, enfim, as coisas que afetam o dia a dia das pessoas. E os temas aparecem: educação, segurança, moradia. A gente não percebe o eleitor muito preocupado com a questão da corrupção quando a gente está no âmbito de uma eleição municipal. Não se fala muito a respeito disso. Será que não vem aos olhos do eleitor essa preocupação? Ou a própria polarização que se vê também chega ao ponto de cegar as pessoas nesse aspecto, porque eu não gosto daquele, eu vou no outro, não gosto do outro, eu vou naquele. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, assim, esse cegar as pessoas, sabe? É claro que a gente, assim como todos os doutores explicaram muito bem, a corrupção ela é sistêmica, ela sempre existiu, né? E, na minha opinião, ela sempre vai existir enquanto nós tivermos governantes que não investem em educação. Porque a gente só consegue mudar uma situação e abrir os olhos e realmente enxergar a situação, né, em como ela está, quando você tem um background, quando você tem ferramentas para isso. E a gente só consegue ferramentas nisso através da educação. Então, a gente vive, infelizmente, claro que a corrupção é mundial. Aqui no Brasil, ela é bastante alta. Porque eu sou nutricionista clínica, eu tenho uma empresa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma atividade, eu sou funcionária pública, eu tenho uma atividade pública. Então eu trabalho meio que nos dois mundos. E na pesquisa científica eu vejo o quanto nós temos no Brasil mentes brilhantes que são completamente devastadas, não só pela burocracia, mas pelo desvio de verba, que nunca chega na faculdade para fomentar uma pesquisa que a gente poderia ter. Patentes, né, desenvolver material científico e tecnológico, né, tão eficiente quanto os do primeiro mundo. Então, assim, eu acho que o cerne do problema então, vamos investir em educação. Com educação a gente consegue melhorar, mas isso é uma coisa que só fica nos debates ainda, infelizmente. 12h20, aqui na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo. Você também nos acompanha pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, sempre em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso próximo tema por aqui: os candidatos Bruno Covas e Guilherme Boulos fizeram na segunda-feira o primeiro debate do segundo turno das eleições. O combate ao coronavírus, o aumento de impostos e o enfrentamento ao problema da Cracolândia foram alguns dos principais temas abordados pelos candidatos. Mas também entraram na pauta do debate o déficit habitacional da cidade, o transporte público e os planos para a geração de empregos, entre outros assuntos. Doutora Luísa, eu começo com você sobre essa questão. Problema habitacional na cidade. Independentemente de prefeito A ou B, é um problema que vai passando de administração em administração e não se tem uma solução adequada. Perfeito, é isso mesmo, Mauro. O problema é um problema de anos que atinge o Brasil todo, a habitação, né? Então, para comentar isso, eu diria que ambos, tanto as duas propostas de ambos são complementares, porque como a gente tem uma carência muito grande de habitação, né? Habitação e saneamento, então não é uma
ação que vai mudar, são várias ações complementares. Então, tanto o mutirão da construção, como a iniciativa privada, como seguros, performance bond, que é aquele seguro que garante que a obra vai terminar, que aquela obra que começou, ela termine, e que sai muito mais barato do que você não ter, até por conta daquele outro caso, do outro tópico, que é a corrupção, porque na área da construção civil, a corrupção, infelizmente, ainda existe e é grande, né? E a casa, eu acredito o seguinte, que uma casa, uma habitação segura, minimamente segura, minimamente confortável, ela barateia, inclusive para o Estado, aquele cidadão, porque aquele cidadão vai ficar menos doente, aquele cidadão vai conseguir trabalhar, aquele cidadão ele vai resgatar a cidadania dele. Então, o setor de habitação, saneamento, ele impacta diretamente, inclusive, no setor da pandemia, no setor da educação, porque alguém que tem uma casa minimamente boa, né, segura, ela vai conseguir estudar direito, a família vai conseguir trabalhar direito. Porque, veja bem, hoje, muitos brasileiros, quando chovem, perdem tudo. Perdem a casa, perdem tudo que tem. Então, nós precisamos sair disso, o caminho de cidadania, de resgate da cidadania, que é uma garantia, inclusive, constitucional, ao meu ver, e eu estudo sobre isso, tenho estudado, é realmente habitação e saneamento. Isso vai simplificar muitas outras coisas para a gente, para que o Brasil atinja todo o potencial e para que São Paulo também atinja. É isso que eu entendo. Inclusive, só para finalizar, acredito também na regularização da propriedade, porque quando você regulariza a propriedade, você valoriza aquela propriedade para quem tem, valoriza todo aquele entorno do mercado imobiliário e você gera dinheiro para os cofres públicos. Então, assim, são várias coisas que dá para fazer e os dois aí, esse comentário seu dos dois candidatos, realmente são complementares, ao meu ver. É isso. Doutor Alfredo Scaff, a sua avaliação sobre um outro ponto, a questão da geração de emprego, mas no que se refere com a segurança pública, no que se relaciona com a segurança pública. O senhor que é da segurança pública, é um ex-delegado de polícia, falta de emprego inevitavelmente vai levar ao aumento da criminalidade e a gente tem um desafio muito grande no ano que vem com a geração de emprego, porque estamos no meio de uma pandemia, as receitas caíram, as empresas demitiram e a economia demora aí a retomar e vamos ver se a gente realmente não vai ter problema com segunda onda de Covid nem nada para poder ter um aspecto mais favorável aí para a geração de emprego. Sua avaliação nessa relação com a questão da segurança pública? Sem dúvida, Mauro, não tenha dúvida que a insegurança está relacionada com grande índice de desemprego. É uma situação social deprimente, mas eu acho, Mauro, que para a gente chegar num ponto em comum, pós-vacina, que nós teremos a crise econômica, isso é tranquilamente, isso vai acontecer, isso é fato, nós precisaríamos de um pacto nacional. O que é o pacto nacional? Diminuição de despesas, diminuição do Estado e crédito para quem gera emprego. Porque se você gera o emprego, se você diminui a carga tributária com relação ao emprego, o emprego vem naturalmente, a economia vai se remodelando e você, obviamente, os índices de segurança vão cair. Isso é um ciclo virtuoso que a gente chama. Eu entendo que se não houver um pacto nacional, presidente da República, governadores e prefeitos, isso vai começar a desvirtuar de estado para estado, isso não interessa ao país. Agora, se me permita um comentário com relação à habitação, Mauro, rapidinho, eu trabalhei no CDHU em 96. O CDHU é um programa vitorioso porque tem 1% do ICM. Eu acho que essa lei poderia até ser nacional. O que acontece, Mauro? Os terrenos em São Paulo, capital, são muito caros. Isso é uma grande bobagem. Não deveria nem ter Secretaria da Habitação em São Paulo, porque é uma secretaria que não produz. Ela é ineficiente, os terrenos são caríssimos. O que deve ser feito? Você deve incentivar o emprego, centros comerciais. Quando você tem no interior do estado a parceria com os prefeitos doam o terreno. Fica muito mais barato,
o financiamento fica mais barato, tudo acontece com muita rapidez. Quando você vem para a capital, tudo fica difícil, porque absolutamente não há como fazer parceria com terreno privado. E mais, Mauro, você não consegue dar aquela independência de moradia quando você verticaliza, porque ninguém gosta muito de morar em condomínio. Isso gera grandes problemas jurídicos e sociais. Quando você tem a rua e a sua casa horizontal, você praticamente não está em condomínio, a casa é sua, né? Cada unidade é um particular. Então, eu vejo que o governo precisava incentivar as pessoas a saírem um pouco desse centro capital, expandirem um pouco para a grande São Paulo, porque a moradia vai ficar mais perto, mais fácil e mais célere. O senhor comentou sobre 1% do ICMS para a CDHU. Isso tem que ser renovado a cada ano, né? No final do ano, a Assembleia Legislativa renova essa... Sim. Isso já não deveria ser definitivo? É verdade. E tem uma outra questão também. A arrecadação caiu. O ICMS, esse 1% do ICMS para o ano que vem será muito menor. Qual o impacto que a gente deve ter na questão habitacional, já que o senhor citou a CDHU? Sem dúvida. Os investimentos na habitação eles vão diminuir, as parcerias vão ter que aumentar, né? Nós vamos ter que ter um rearranjo dos prefeitos municipais para ajudarem a CDHU, que é o órgão estadual, a poder produzir o máximo possível. Mauro, sinceramente, não é porque eu trabalhei lá, é um programa vencedor. Eu me lembro que o governador Mário Covas toda semana inaugurava, semana mesmo, era uma coisa semanal. Era 1.200 casas, 800, 700, 500, mas todas no interior do estado. Se você viajar pelo interior, na beira das estradas, você vai ver que esse programa é um sucesso. E esse ICMS, por que não se torna já definitivo? Todo ano tem que ser renovado na Assembleia Legislativa a votação? Pois é, isso era uma boa pergunta para os governadores e para o presidente da Assembleia, né, Mauro? Eu acho que eles poderiam tornar isso definitivo, porque é uma questão social de ultra relevância. O Estado vai ter que participar da questão da moradia por um longo tempo ainda, porque a moradia barata, a iniciativa privada, ela não consegue fazer. Procurador Ricardo Prato, qual o tema que te incomoda? Tem tantas prioridades, né, para serem observadas. Administrar é eleger prioridades. Qual é a sua prioridade eleita? Eu acho que você tem aí um problema e a solução. Você tem um problema de desemprego e você tem um setor que é altamente empregador, que é o setor da construção civil. Então, se você, na verdade, tiver movimento sério para estimular a construção, né, em todos os setores, ela pode ser pelo setor público, pelo Estado, com 1% do ICMS ou com 2% do ICMS para você estimular mais, pode se dar através da iniciativa privada. Nós tínhamos construtoras grandes no país, mas ligadas à área de construção de rodovias, ligadas ao Estado, mas à construção de rodovias. Agora nós estamos tendo algumas construtoras já de porte também no setor privado, né? E elas estão desenvolvendo e lançando muitos prédios de apartamentos, não só em São Paulo, mas na região toda. Então, você precisa estimular, na verdade, esse setor de construção. É um setor que cria muito emprego e é um setor que pode ajudar na saída da crise. Embora eu acho que o Estado tem, que nesse período, enquanto você permanecer isso, ele tem que ajudar a população mais pobre, sim, que está sem condição e que você manteve, na verdade. Você, inclusive, manteve a arrecadação a partir do momento em que você soltou esse auxílio emergencial durante o período da pandemia. A arrecadação que se imaginava nos estados que ia despencar e realmente tinha tudo para isso, a partir do momento que o governo federal começou a liberar esse auxílio emergencial na época dos R$600, você teve consumo, e quando você teve consumo, você teve arrecadação, e a arrecadação dos estados não chegou a se recuperar muito rapidamente. É óbvio que com a retirada do estímulo, você volta a ter a queda da arrecadação também. Então, é um ajuste fino que o governo precisa fazer
mas os estímulos têm conseguido manter a economia. É bom, é importante a gente destacar esse trabalho do governo federal, realmente de reforço dos caixas dos estados, foi a salvação. Para muitos estados houve até uma sobra de caixa, para São Paulo não foi o caso, mas a gente tem que aplaudir essa iniciativa. Não é verdade? Com certeza, Mauro. Eu acho que o mundo, de uma maneira geral, está mais rico. Essa distribuição de renda não é pela população toda, né? Ela é muito desigual, na verdade, né? Então, e ela está ligada muito ao conhecimento que as pessoas têm, né? Foi realçado já aqui a questão do valor, da importância do conhecimento, né? De que a Luísa chegou a mencionar que o mundo da pessoa, na verdade, é do tamanho do seu conhecimento. Você tem essa questão muito do conhecimento, mas também você tem uma questão de concentração de renda, porque a boa parte da produção hoje, ela não vem mais só do trabalho, ela vem das máquinas, ela vem da computação, ela vem da informática. Você tinha, quando eu era criança, você tinha 30% da população do Brasil produzindo na terra, na agricultura. Tá? Era 1/3 quase da população que trabalhava na terra. Hoje são 2%. Por quê? Porque você substituiu a mão de obra por máquinas, por colheitadeiras, etc. Só que a renda do trabalho agrícola, hoje, ela está concentrada na mão de uma minoria. Tá? Muito poucas pessoas, na verdade, acabam se beneficiando disso. Então, se você não tiver uma distribuição que atinja a população, você acaba tendo a situação que a gente acaba tendo hoje. Você produz o produto, nós temos produto em abundância, você exporta produto para fora do país, e uma parte da população não tem o que comer, porque não tem renda, porque não tem dinheiro. Então, o Estado tem que interferir, sim, nessa equação, de forma que você assegure um mínimo de subsistência para as pessoas, que é um mínimo de questão de solidariedade humana que é necessário dentro do país. Né? Essa equação, o Estado não pode deixar que a riqueza toda se concentre na mão de 1%, de 2% da população. Isso é importante. 12h34 agora. Desculpe, procurador. Não, eu acho que esse é um tema que, junto com a questão da remuneração dos servidores, com a remuneração dos políticos, com a remuneração dos distribuidores, dos administradores públicos, que eu acho que o Alfredo colocou, que é um tema realmente que precisa ser discutido, né? Você tem uma questão que precisa ser ajustada, né? Você tem um salário que, de um lado, parece uma coisa e o real é outra coisa, né? Então, você precisa realmente passar a discutir essas coisas, né? Porque isso também influencia na questão do país, mas a distribuição de renda precisa, sem dúvida, fazer parte do debate. 12h35. Graziela, eu vou seguir com você, mas não nesse tema. Vamos falar aqui sobre o seguinte: sofrer de uma das 9.603 doenças consideradas raras pode ser desafiador para 13.200.000 pessoas com enfermidades que, por serem incomuns, acabam levando a uma peregrinação por especialistas, centros de diagnósticos ou ainda a ausência de tratamento médico. Mas uma iniciativa do PROAD e SUS deve amenizar o problema. O projeto Genomas Raros, que promete usar o sequenciamento do genoma de pacientes para melhorar o diagnóstico e também o tratamento nas unidades especializadas do SUS. Graziela, o que é o projeto Genomas Raros? Inicialmente, o que é esse PROAD SUS? O que a população precisa saber a respeito desse programa e, dentro dele, o projeto Genomas Raros? É que a intenção é a seguinte: como a maioria das doenças raras ela é de origem genética, então houve uma iniciativa, né? Houve uma força-tarefa entre o Ministério da Saúde e alguns hospitais, como o Hospital do Coração, Oswaldo Cruz, o Einstein, o Sírio-Libanês e outros aqui em São Paulo, né? E outros hospitais fora de São Paulo também. Então, a ideia é usar uma tecnologia avançada, né? Extremamente avançada, para conhecer melhor o nosso gene, o nosso DNA, para entender um pouco melhor essas doenças raras. Porque quando a gente consegue entender melhor as doenças raras, a gente compreende desde o início do desenvolvimento de uma doença rara e, portanto, a gente pode progredir e evoluir no tratamento de uma doença rara.
Então, essa é a ideia. A ideia de sequenciar o genoma para doenças raras, claro, ela é uma continuidade do projeto Genoma, né, que é o projeto Genoma, ela tem a intenção de conhecer os nossos genes para entender o desenvolvimento das doenças, porque atualmente as doenças que matam, né, elas não têm cura, mas elas são preveníveis e a gente consegue controlar. Então, a gente vem conhecendo, então houve uma necessidade de conhecer essas doenças muito mais especificamente através da genética, para que a gente consiga evoluir no tratamento e conseguir a cura dessas doenças, como doenças cardiovasculares, câncer, tá? Então, assim, aí a continuidade desse projeto Genoma para entender melhor essas doenças, né, que lotam os hospitais, como câncer, doença cardiovascular, foi um braço dela é o sequenciamento do genoma para a gente conhecer as doenças raras, que é uma outra parcela da população que é carente de atenção e cuidado. Então, é uma iniciativa que, na verdade, ela demorou muito tempo para acontecer, porque a genética ela já vem evoluindo há bastante tempo, tá? Ela já tem mais aí de 20 anos de evolução, né? Então, ela chegou no SUS, no meu ponto de vista, um pouquinho até atrasado. Ela é uma boa iniciativa, isso também faz parte, porque a técnica ela também foi barateando ao longo do tempo. Então, ela tem um papel importante, ela vai ajudar na compreensão das doenças raras, mas um fato que talvez é importante, que também vai ser uma outra questão que a saúde pública vai ter que lidar, é que a gente conhecendo a doença, você até melhora o tratamento, mas você ainda fica com um vazio muito grande no tratamento, porque existem pessoas que respondem muito bem a um tipo de tratamento e tem pessoas que não. E isso depende muito do metabolismo do indivíduo, né? Então, uma doença genética, por exemplo, para ela expressar no nosso corpo, para ela realmente virar uma doença clínica, o metabolismo precisa favorecer isso. Qual é o país, ou quais são os países, Graziela, que atuam melhor, que protagonizam melhor nesse assunto das doenças raras e que o Brasil deve se espelhar? Na verdade, eu acho que os Estados Unidos, eles têm um banco de dados genético muito grande, então eles têm muita informação sobre as doenças. Então, ainda ele é muito pouco expressivo nesse cenário, mas, mais uma vez, é pouco investimento, né? A gente não tem investimento aqui expressivo em ciência e tecnologia. Para você desenvolver, só para vocês terem uma ideia, para você desenvolver um estudo sobre uma doença rara, por exemplo, para que isso chegue na população, isso demora uma média de 10 anos e se gasta milhões, né, para desenvolver um estudo. Então, assim, isso vai cerca de 10 milhões para um estudo. As tecnologias são caras. Por quê? Porque a gente tem que comprar tudo de fora. Então, sim, e tem os custos também com a judicialização, né? As pessoas dependem de remédios caríssimos e vão buscar no Estado esse tipo de ajuda. Agora você tocou num ponto bem interessante, porque quanto mais a gente vem estudando, né, a gente atualmente as pesquisas e a tecnologia mundial ela evoluiu tanto que a gente está ficando cada vez mais específico no estudo. Então, hoje em dia, a gente consegue pegar uma célula, a gente tem trilhões de células, a gente consegue pegar uma célula e olhar lá dentro do DNA dela e encontrar alterações. Então, veja como isso é específico e maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos identificando que o tratamento e a prevenção das doenças que mais matam, elas estão na integralidade do indivíduo. Isso tem muito mais a ver com o seu comportamento na sociedade, né, do que só com você desenvolver aquele medicamento específico que custa uma fortuna. Esse convívio na sociedade, ele envolve tudo. As suas relações sociais, o sono, o seu hábito alimentar, o seu hábito mental, seja ansioso ou calmo, o sono. Então, eu acho que ainda o SUS, ele precisa... Ele está evoluindo no tratamento das doenças, né?
mas uma forma de evoluir que seja benéfico para a população, quer dizer, a maior parte da população se beneficie dessas novas tecnologias, avançar na genética ainda, e descobrir como modificar o estilo de vida e quanto isso tem impacto na sua saúde. Isso vai baratear ainda o tratamento proposto pelo SUS. Isso tem um valor para a política pública imensurável. 12h43, esta é a edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, sempre em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Mais um assunto aqui para a conversa com os nossos entrevistados de hoje. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, desabafou ontem sobre a paralisia na Câmara. O principal motivo é a obstrução feita pelo Centrão na disputa pelo comando da Comissão Mista de Orçamento, que tem por trás dela a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. E nada se decide enquanto essa pauta fica travada. No Twitter, o deputado Marcelo Ramos postou o seguinte, abre aspas para o deputado: o inusitado é que hoje em Brasília você pode reunir em um bar, mas não pode reunir em uma comissão da Câmara dos Deputados. Já passou da hora de aprovar o projeto de resolução que restabelece o trabalho das comissões da Câmara. Fecha aspas, este é o tweet do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Procurador Ricardo Prado, de acordo com esse desabafo do deputado Marcelo Ramos? Eu acho que na verdade, você está com duas questões importantes aí na pauta. Uma que você está em período eleitoral. Então, é natural que o Legislativo esteja com muitos de seus membros, na verdade, envolvidos em campanhas eleitorais e, por isso, os processos de aprovação da legislação, nesse momento, etc., estejam mais demorados. Eles voltam a retomar com o término do segundo turno, né? Uma parte agora já está com a sua situação resolvida, entendeu? Né? E outra é que realmente você tem a disputa agora pela presidência da Câmara no começo do ano que vem, e a disputa pela comissão já é segundo dizem, uma prévia do que virá no ano que vem. E, portanto, você tem uma certa morosidade no processo, mas ele tem o seu tempo, as ideias têm um tempo de maturação, as pessoas normalmente costumam ser muito ansiosas e querem as soluções de imediato, mas as ideias às vezes precisam do debate, elas precisam de um tempo para você maturar o que realmente você vai fazer. Então, você tem que dar tempo para as pessoas falarem, para as pessoas se manifestarem, para ouvir aquilo que elas estão falando, né, prestar atenção naquilo que está acontecendo, para depois, então, você conseguir chegar a um consenso. Enquanto você não consegue chegar a um consenso, não anda. O país não vai. Né? Então, não adianta você forçar. Tem um grupo que quer forçar a solução. Né? Eu penso de um jeito, eu quero que os outros me obedeçam e façam do jeito que eu quero. Não é assim, não funciona assim. Né? As pessoas criam resistência. Né? Começam a amarrar, começam a boicotar. Então, é preciso que haja realmente o tempo do processo. Né? O processo legislativo tem isso. Há uma série de comissões que o processo tem que passar. Por quê? Porque você precisa analisar a questão pelo lado do direito, pelo lado da economia, pelo lado do bem-estar social, né? Pelo lado do meio ambiente. E isso, então, tem um período de maturação que é necessário e faz parte da vida e da sociedade. Doutor Scaffi, o Brasil corre o risco de não ter tempo, ou o Congresso Nacional corre o risco de não ter tempo para discutir como deveria a questão do orçamento para 2021. A gente está sem orçamento esse ano, está tudo livre, permitido por conta da pandemia, e haverá a necessidade de um debate melhor, um debate mais aprofundado sobre o que vai acontecer no ano que vem. É verdade. Eu faço das minhas palavras as palavras do meu colega que falou anteriormente e queria acrescentar o seguinte, Mauro. É engraçado como as coisas funcionam na política, né? A pessoa se candidata a deputado federal, mas ela quer influir na eleição municipal, no executivo. Então, na verdade, ela não sabe o que ela quer. Se ela é deputado federal, se ela está
fazendo a legislação federal, se ela está aprimorando alguma coisa para o país ou se ela quer ser prefeito. A gente precisa definir isso e ver quem é vocacionado para o quê. Porque o que está acontecendo? O Congresso está parado há 3 meses porque existe um interesse de um poder sobre o outro. E depois reclamam que os poderes estão sendo, não estão sendo independentes e harmônicos. Se você é deputado federal, você tem que trabalhar todos os dias, de segunda a sexta. Você tem que produzir a legislação federal. Você tem que participar da comissão. E, para resumir, Mauro, essa comissão ela vai acabar aprovando, sim, até o final do ano. Eles vão dar aquela corridinha, aquela atropelada, mas, como o colega falou anteriormente, o debate não vai ser tão profundo, porque, na verdade, eles acabaram perdendo 2 meses. Por quê? Porque eles não sabem se eles querem ser deputado, se eles querem ser prefeitos. E, na verdade, eles querem ser políticos. E político não é confeccionador de lei. O cara tem que ter vocação, ele tem que saber o que ele está fazendo lá. Por isso aqui, a minha crítica com relação a essa paradeira do Poder Legislativo, que não podia estar acontecendo. Eles teriam que estar debatendo as questões nacionais, inclusive a prisão de segunda instância está parada há um bom tempo, já foi aprovada na comissão, que deveria estar sendo discutida e vai ficar para o ano que vem. Esse ponto que o senhor destacou, doutor Scaff, por exemplo, o deputado que quer ser prefeito, e aí ele vai para a disputa e ele compromete o andamento daquele trabalho que ele desenvolve, trabalho para o qual ele foi eleito, né? Que isso incomoda bastante o eleitor, certamente, o eleitor que acompanha aquele deputado no qual ele votou. Tem um exemplo também, o vereador que acabou de ser eleito agora, que de repente ele é chamado para ser secretário municipal. Se ele foi eleito para ser vereador, aquele eleitor que tinha expectativa em relação a ele no trabalho na Câmara dos Vereadores também vai ficar frustrado, porque ele vai sair para ser, por exemplo, secretário municipal. Também tem que ser olhado isso bem de perto, né? Sem dúvida. Rapidamente, essa pessoa que aceita ser secretário depois de ter sido eleito, é o que eu acabei de dizer, ele não tem vocação nenhuma. Ele não sabe o que é legislar. Ele não sabe a diferença da lei municipal, da estadual e da federal. Se você perguntar para 70% dos vereadores do Brasil assim, me defina o conceito de lei, eles não sabem. Então, esse é o grande problema. Óbvio que ele vai aceitar ser secretário, Mauro. Sabe por quê? Porque ele não queria ser vereador. Na verdade, ele quer um cabide de emprego, é isso que ele quer. E aquela necessidade, muitas vezes, né, que os partidos têm de acomodar, você tira um vereador, coloca como secretário para acomodar uma situação ali, para trazer um suplente, e aí fazer a atribuição dos cargos, essas coisas acontecem. A gente logo vai ver, quando tudo estiver definido e os prefeitos tiverem já assumido seus postos, a gente vai verificar, com certeza. Né? Sem dúvida. Bom, vamos lá. 12h50 agora. Deixa eu entrar aqui nas perguntas da nossa audiência. Doutora Luísa, o Júlio Diniz está com a gente no Instagram. Ele pergunta a sua opinião. Existe um conflito de interesses no fato de o novo superintendente do IBAMA na Bahia, Rodrigo Santos Alves, ser sócio de uma empresa imobiliária que atua na oferta de imóveis de luxo no litoral do estado? Pergunta o Júlio Diniz no Instagram. Ficou clara a pergunta, doutora? Ficou claro. E, sim, é claro, é o que eu falo, são valores, né? E como os colegas, os outros entrevistados falaram, inclusive, a pessoa tem que ver o que ela quer, o que ela se pretende ser, para não misturar as coisas, né? Então, fica claro que existe um conflito de interesses. Onde há um conflito de interesse, não, você deixa de ter aquela sua imparcialidade e aquela busca, por exemplo, do bom negócio. O setor imobiliário, que ele vive, ele é uma das molas propulsoras. Na pandemia, se mostrou, por exemplo, cartório de registro de imóveis de notas não parou um minuto. Nós tivemos recordes de venda e estamos tendo recordes de negócios, de financiamentos imobiliários, se compararmos com os últimos 10 anos. Então, nós temos um setor muito forte. Então, é claro que alguém que tem um empreendimento que atua na área imobiliária, ou seja na construção, seja em que área for, ela vai ter um conflito com a área ambiental, obviamente, porque existe um conflito de interesses. Eu queria colocar aqui também, quando eu falei de habitação, nós estamos agora com uma novidade que deve ser aprovada, que é o seguinte:
é a iniciativa privada com o poder público, mas de uma forma diferente, trabalhando com o que a gente chama de permuta, que existe muito no mercado imobiliário, que é o seguinte: você entrega o terreno, a administração pública entrega o terreno, a iniciativa privada, ela faz a construção, mas ela entrega uma parte da construção para o poder público, fica com uma parte da construção, dos outros empreendimentos, e naquele núcleo também a ideia é, como os terrenos normalmente centrais são muito caros, já neste novo tipo de negócio que está surgindo, que deve ser preponderante, deve aumentar vai começar a ser feito provavelmente, está sendo estudado, e Bradinho, o Instituto do qual eu pertenço, estudou também o caso. Isso vai facilitar muito a questão da moradia e a questão da mobilidade, porque não adianta só você fazer a moradia e aquele indivíduo ter que gastar 3, 4 horas para trabalhar. Então, dentro desses projetos, a iniciativa privada vai cobrar um aluguel de quem fica com essa casa, um aluguel baixinho, e ela trocou por um terreno, e ela vai ainda construir um entorno de comércio, enfim, vai ter mobilidade. Então, é claro, eu só fugi um pouquinho porque tinha essa questão que eu queria colocar, que eu não coloquei, e existe sim, sempre que existir conflitos de interesse, sempre que você tiver um interesse pecuniário sobre o assunto, você não deve participar dos dois lados da negociação. Isso foi claro, eu não sei se eu consegui explicar. Tudo bem, vamos seguir aqui. Procurador Ricardo Prado, Eduardo Martins com a gente no nosso Facebook. Obrigado pela audiência, Eduardo. Caso seja confirmada a culpa, pergunta o Eduardo Martins, qual pode ser a punição dos 42 policiais civis denunciados ontem pelo Ministério Público Paulista por enriquecimento ilícito? Procurador. Você tem além da demissão do serviço público, você tem, eventualmente, processo na esfera criminal também, entendeu? Né? E aí depende muito, a pena judicial depende dos crimes que foram imputados, entendeu? Né? Ela pode variar bastante, porque muitas vezes quando você tem um enriquecimento ilícito, você tem, não é um único ato, muitas vezes, eles são vários acontecimentos, vários eventos, e aí cada um desses acontecimentos, cada um dos fatos envolvendo desvios de dinheiro público, eles têm uma pena específica. Então, depende muito de quais os fatos a promotoria e as investigações conseguiram apurar, e pode ir a uma pena muito grande. Entendeu, né? Mas eu acho que o principal disso tudo sempre é você tirar fora do setor público. Se o indivíduo demonstra que não tem condição de permanecer no setor público, ele precisa sair. Graziela, Marcela de Perdizes quer saber o seguinte. Obrigado, Marcela, aqui pela pergunta. Vale a pena comprar alimentos orgânicos? Como saber se eles são confiáveis ou só estão embalados de um jeito diferente? Uma pergunta interessante, mas vale sim. Vale a pena comprar orgânicos. Normalmente, os alimentos orgânicos, eles recebem um selinho, né? Tem o Orgânico Brasil, então é muito fácil, né, de reconhecer. O que, infelizmente, ainda acontece é que os alimentos orgânicos, eles são mais caros do que os alimentos comumente encontrados, né? Mas existem atualmente, principalmente em São Paulo, hoje em dia existem cooperativas que vendem alimentos orgânicos pelo preço do produtor. Então, são fáceis de encontrar. Posso falar algum nome aqui ou não? Não pode? Pode dizer, pode dizer. Na região da Vila Madalena tem, Instituto Chão é um deles. Então, assim, eles funcionam por meio de algumas doações, e lá os produtores, eles vendem, então, direto, então é uma boa maneira de conseguir por um preço melhor. Mas eu acho que quando a gente fala de alimentação mais saudável, o que a gente tem que pensar também é que quando você tem uma alimentação saudável, você consegue prevenir o desenvolvimento de muitas doenças, portanto, vai baratear o custo do seu medicamento mais tarde. O medicamento é mais caro ainda do que alimento orgânico. Ou baratear o custo do alimento, ou nem ter custo com saúde, na verdade. Esse é o fundamental, não ter custo com saúde lá na frente. Exatamente, exatamente.
Doutor Scaff, a Roberta Granado com a gente no nosso canal no YouTube pergunta qual foi o motivo da operação realizada essa semana pela Polícia Federal com buscas e apreensões dentro da OAB São Paulo. Essa é uma questão muito delicada, nos deixou muito tristes a classe toda e, obviamente, que como se trata de uma investigação, nós acreditamos que a direção da OAB precisa dar explicações e colaborar com a investigação. Porque num tribunal de ética e disciplina, onde se prima pela ética, não pode ter, eventualmente, uma acusação de propina. É a morte de uma instituição se isso acontecer. É uma pena. Nós estamos torcendo pela apuração rigorosa e que, se tiver que punir alguém, que se puna rigorosamente. O senhor está com a palavra, doutor Scaff. Sua despedida aqui, bem brevemente, 5 segundos. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Luísa, Graziela, doutor Ricardo. Muito obrigado pelo Ministério Público Democrático, pelo dia do programa, pelo convite, ao Fausto Camunha, ao Roberto Liviano, a Zenilda. Obrigado por todos e é um prazer estar aqui com vocês sempre. Graziela Ravassi, sua despedida. Obrigada a todos vocês aí do Gente que Fala, obrigada a vocês ouvintes, né, que nos separaram um tempinho para escutar a gente aí, e obrigado aos doutores, eu saí daqui muito melhor hoje, aprendi mais, tem um monte de coisa que eu ainda não conheço, e muito obrigada. Doutora Luísa, a sua palavra final. Eu agradeço a todos, agradeço ao Gente que Fala, agradeço a todos os convidados, realmente aprendi bastante, inclusive na área imobiliária também aprendi, eu estou sempre aprendendo, eu estou muito contente, só tenho a agradecer a todos e agradecer aos ouvintes, sucesso sempre para esse programa, porque é sensacional. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Procurador Ricardo Prado. Eu gostaria também de agradecer aos nossos convidados que estão aqui, aos nossos ouvintes que participam do programa, agradecer a você, Mauro, a toda a produção do Gente que Fala, Zenilda, Pedro, Sérgio e também ao Fausto Camunha, que tem possibilitado que tudo isso se realize. É um prazer muito grande poder estar aqui. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é gente do MPD que fala, parceria sempre com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Participaram com a gente hoje o Procurador de Justiça aposentado, doutor Ricardo Prado, presidente do MPD, o movimento do Ministério Público Democrático, a advogada Luísa Mestieri, a nutricionista clínica e funcional Graziela Ravassi e o advogado doutor Alfredo Scaff Filho, que é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Eu não tenho tempo aqui para a nossa leitura da ficha técnica, que já estamos estourados, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.